A dor da culpa da codependente em dizer não é terrível. Então, para não me sentir culpado, eu tenho que dizer sim, sim, sim. É tudo trauma lá do mundo, da segunda fase de vida, que é a fase oral. Então peraí. Então você já falou, segunda fase de vida. O traço de caráter oral, que surge o traço de caráter oral. Como que surge o traço de caráter oral que vai, lá na frente, gerar os processos, a dinâmica de comportamento dependente e codependente? Quando o bebê nasce, mamãe tem... Vou trazer o saudável, tá bom? É o saudável. A mamãe faz isso com o bebê. Cuida do bebê, dá atenção para o bebê, olho no olho, leite, dá nutrição física, né, o alimento, e a nutrição afetiva. Dulce, eu não amamentei, não tem problema. Mesmo no tetezinho, na mamadeira, mas você teve ali o contato, pele por pele. Bebê chorou? Pegou do berço, cuidou, ninou, cantou, fez carinho. É a nutrição emocional. Só que tem um problema. Esse é o saudável. Quando vai para o doentio, quando a mãe, por algum sofrimento emocional dela, por algum conflito, um problema no casamento, problema na vida, problemas dela, ela não consegue conectar de maneira saudável com esse bebê. Não consegue dar a nutrição para esse bebê, a nutrição que ele precisa, que ela precisa, seja física e emocional. Quando o bebê não recebe a nutrição que espera, física ou emocional, fica com vazio dentro do peito. Para não viver a dor desse vazio, que é um trauma emocional, todo trauma é um impacto emocional muito doloroso. Para não viver a dor de sentir o vazio, o que esse bebezinho faz? Ele cria o traço de caráter oral, que é uma defesa. E como que essa defesa é percebida na vida? Dependente. Se ele for embora, eu morro. Eu conheci uma moça, o marido tinha outras amantes. Ela falou para ele o seguinte: fica com as amantes, mas não vai embora e não me deixa. Eu fico com você mesmo com as outras. Tem noção do que é isso? Olha que ela se sujeitando a um relacionamento terrível, doentio, aceitando amantes, mas por quê? Porque ela não quer viver a dor que ela teve lá na infância. Porque como a mãe não conectou, ficou o vazio da mãe. Quem é que ela agora buscou preencher esse vazio da mãe? Com o marido. E com o filho homem que ela tem. Se o filho homem casa, é angustiante para ela. O marido acabou indo embora. Não ficou com nenhuma mulher, mas acabou indo embora. E ela vive com essa dor, com esse vazio. Então, na vida adulta, a dependência se manifesta assim. É o traço de caráter oral. Ou seja, é a linguagem emocional da dependência. Essa informação vale tanto para as dependentes quanto para as codependentes, porque Sim. a codependente tem o vazio da função materna. Quando nós falamos... deixa eu abrir um parêntese. Abre o parêntese. Quando eu falo, em nome de Jesus, quando eu digo função materna, eu não estou falando contra a mãe. Vamos parar com isso? Em nome de Jesus? Vocês parem com isso? Eu tô falando vocês aqui que estão nos assistindo, mas vai ter muita gente que vai assistir depois. O quê? Eu não estou falando de pessoa física. Mãe é sagrada. Como é que você fala assim das mães? Ih, a gente botou um Reels ontem que deu um bafafá. O que é isso? Eu não estou falando de pessoa física. Estou falando da função. Função não é gente. Função, terapeutas, psicólogo, função de motorista, é uma função. Função, qualquer pessoa pode fazer. O que é função materna? É cuidar, dar para o bebê o que ele precisa. Você tem o traço, se você hoje tem a dependência e a codependência, você não teve uma função materna, seja de quem for, saudável. Não tem. E sabe o que acontece? Hoje na vida você procura as suas mamães, as funções, né? Aquela que fez a função materna, para preencher o seu vazio. É uma defesa, é uma memória. E não adianta dizer que é o demônio que faz isso, não. Queridas, o diabo se aproveita, mas não faz isso. Quem faz isso, quem dá esse trave, quem dá esse problema na relação é o ser humano. Não foi um demônio que não te amamentou. Não foi um espírito maligno que não fez um TT com você. O diabo vai fazer isso, mano? A gente está falando de questões do natural da Terra. Agora, Satanás sabe, se ela é dependente, só enfia homem que não presta para você. Homem abusivo, porque ele chega com aquele charme. Eu vou cuidar de você, minha bebê. Ai, você derrete todinha, né? Os enviados do inferno. Aí o diabo sabe, ela vai ficar com esse cara aí e vai acabar com a vida dela. Fica. Essa é a grande questão. Não é o diabo que faz esse problema, mas o diabo sabe que você tem essa dificuldade, esse trauma,
e ele vai mobilizar o inferno para você ficar aprisionada. Sim. Não foi o diabo que armou para sua mãe não cuidar de você. Não é isso que acontece. O dia estava acontecendo e por Sim. problemas que sua mãe teve lá quando você era criança, em algum momento houve essa falha na Sim. maternagem e por causa dessa falha fica esse vazio emocional em você. Sim. E aí, para se proteger desse trauma, você adota um padrão de comportamento Exato. para não sofrer novamente a dor do impacto traumático, a dor do abandono. Porque lá no fundo o que você sentiu quando você era bebê foi esse abandono, né? O que a Dulce falou? Que quando o bebê nasce, ele precisa de duas coisas: a nutrição afetiva e a nutrição física. E quem é que faz isso? É a mamãe. Quando, por algum motivo, a mamãe não faz isso, o bebê vai se sentir abandonado. Isso não gera dor? Uhum. Aí o que o bebê aprende a fazer para não sentir dor? Ele não se deixa mais abandonar. Olha que coisa. Como é que isso é percebido na vida adulta, amor? É aquela mulher que ela não. Assim, ó. Aí eu sou aquela nenenzinha. Tá. Ok? Não, fala eu. Sou a nenenzinha. Você é aquela nenenzinha que Sou. sofreu trauma lá. Sim, que todo mundo sofre, tá, gente? Nessa Isso. fase, mas beleza, vamos lá. Aí você fala assim, ó, puxa vida, eu sinto um vazio eu dentro de mim sinto, Uhum. e eu não posso mais sentir isso, porque isso gera muita dor. O que eu vou fazer? Eu vou casar com o Vini Vou grudar e nesse eu homem maravilhoso. vou grudar no Vini. Pra quê? Maravilhoso. Pra ele não me deixar. Exato. Foi isso que eu fiz mesmo. Foi o que você fez, Foi o que eu fiz mesmo. A gente e eu era o intercalava. codependente, né? A gente fazia um dependente codependente. Fazíamos. Então, assim, ó, é aquela mulher, o que ela vai fazer? Vai ser aquela mulher pegajosa. Reclamona. Vai ser aquela mulher reclamona, vai ser aquela mulher vítima, vai ser aquela mulher que só vai querer receber. Pra quê? Lá no fundo, ela não quer deixar o namorado, noivo, marido ir embora. Pra quê? Pra não se sentir abandonada novamente. Por quê? Porque dói. Dói. Foi justamente esse trauma, lembrando que o trauma é um impacto emocional que não há resolução, para que você não sinta novamente esse trauma, você gruda no marido, você gruda nos seus filho. irmãos, no filho, em quem você quiser. Para quê? Para não sentir a dor do abandono. Olha que padrão de comportamento doentio isso. Eu vou falar o seguinte, se tem pastoras aqui que vira e mexe, nós temos, para a glória de Deus, muitas pastoras que nos assistem. Aí vai para vocês, pastoras, aquele membro, aquela irmã que nunca melhora de problema nenhum. Dependente. Sim. Porque a dependente, ela tem que ter um problema para agarrar o codependente, para que esse codependente se sinta sempre culpado de nunca deixá-la. Então ela cria todos os problemas, ela nunca melhora, ela sente dor e sofrimento, na cabeça dela ela quer melhorar, mas ela não consegue, não é porque ela não consegue, é porque ela quer ficar no trauma. Por quê? Porque ela quer que o codependente sinta culpa, porque o codependente não suporta dar não para coitadinha da dependente, para bebezinha. Isso mesmo. Porque se ela der um grito, se esse bebezinho der um choro, o codependente vem correndo socorrer. Isso. E aí, muitos pastores não entendem, pastoras, por que ficam tão sobrecarregados e se sentindo culpados. São codependentes. Terapeutas, tem terapeutas que estão seguindo a gente também. Se nós não tomamos cuidado, né? Viram dependente. Por isso que nós não trabalhamos com ninguém e nós sempre ajudamos os nossos clientes, as alunas do método, os grupos de homens que o Vinícius cuida, a serem adultos, porque nós não entramos no papel de mamãe de ninguém. Porque vocês são potentes. E aí o que acontece? Muitas pastoras, Vini, você sabe disso, fica angustiada, desgastada, queridas, com desgaste mental, emocional, doenças físicas até. Por quê? Porque não dá conta de tanto problema. Porque quer salvar o mundo. Pastora, você não salva ninguém. Em nome de Jesus, não entre nessa dinâmica codependente. Se o membro quer ficar morrendo, é adulto. Oriente, ore. Deixa decidir, deixa essa pessoa decidir a cura. Mas você não pode fazer muita coisa, porque assim, aí não cuida da casa, não cuida da família. Isso, você não pode fazer a função de mãe pro seu membro, você que é pastora, ou você que é líder de ministério, você que tem alguma liderança. Você não pode fazer a função de mãe para aquela mulher. O que é isso? É a Kiara? É a Kiara. É a nossa cachorra. Os uivos dela aí. Para aquela irmã que de repente tá sofrendo no relacionamento. Ela é adulta, gente. Adulta. Se você recebe aquela irmã que está sofrendo, que foi traída pelo marido, e aí você quer cuidar daquela irmã, você quer passar a mão na cabeça dela, isso não vai ajudá-la. Você sabe que não vai ajudá-la.
Se você faz isso, ó, se nós temos mulheres aqui que têm essa função de codependente, que agem como mamães, e aí tem irmãs que estão com problemas familiares, elas vêm até você. Se você fica tratando aquela sua irmã impotente, tratando-a como vítima, tratando-a como sofredora, passando a mão na cabeça dela, você não ajuda ela. Você tira a potência de mulher que ela tem. Sim. E ela se vê incapaz de resolver aquele problema. Porque já é natural do dependente, né? Sim. O dependente já se vê incapaz. Então, aí qual é a tendência? É você querer resolver o problema para aquela mulher. Então, assim, você vai ser aquela mulher que vai falar com o marido dela. Por que que você está batendo nela? Por que que você traiu? Você vai ser aquela que vai querer chamar o pastor para falar com ele. Entende? Ou seja, você estará resolvendo problemas para sua irmã. Resolvendo não, né? Para sua ovelha. Na verdade, não é resolvendo, né? Tentando ela vai tentando resolver, porque ela no fundo não resolve. Não resolve.